Cara, eu vou te falar uma coisa que eu senti na primeira vez que assisti Guardians of the Galaxy no cinema. Eu entrei esperando um filme genérico da Marvel no espaço e saí completamente obcecado por um guaxinim armado e uma árvore que só fala uma frase. Sério. E isso em 2014 parecia a ideia mais absurda possível. Hoje todo mundo ama esses personagens, mas naquela época ninguém botava fé. Ninguém. Eu lembro perfeitamente da reação da galera quando anunciaram o filme. Todo mundo tipo, tá, Homem de Ferro eu entendo, Capitão América também, mas quem diabos são os Guardiões da Galáxia? E o mais engraçado é que justamente por ninguém esperar nada, os caras tiveram liberdade total pra fazer uma das coisas mais malucas da Marvel. E já começa de um jeito pesado, né? Porque o filme abre com o Peter Quill ainda criança no hospital vendo a mãe morrer. E mano, eu acho essa abertura muito importante, porque ela explica totalmente por que o Peter virou aquele adulto que transforma tudo em piada. Tem gente que acha que ele é só engraçadinho o tempo todo. Mas não. O cara usa humor como defesa emocional o filme inteiro. Isso fica muito claro quando você reassiste depois. Inclusive, uma coisa que eu adoro nesse filme é como ele mistura tristeza com humor sem parecer forçado. Porque literalmente segundos depois daquele momento traumático, o Peter é sequestrado por uma nave alienígena. Tipo, imagina o trauma desse moleque. O cara perdeu a mãe e do nada foi levado pro espaço. Não teve terapia, não teve família, não teve nada. E aí entra Yondo. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Muita gente que viu o primeiro filme pela primeira vez achava o Yondo só um criminoso aleatório azul. Mas depois que você conhece mais dele, principalmente no segundo filme, você percebe que o cara foi praticamente o pai do Peter. Um pai completamente torto? Sim. Um criminoso espacial? Também. Mas ainda assim foi o único tipo de família que o Peter teve. E isso muda muito a forma como você vê as cenas deles juntos. Aliás, Yondo já entra com aquela vibe perigosa absurda. E eu acho muito foda como o filme consegue transformar um cara que assovia para controlar uma flecha em algo aterrorizante. Porque no papel parece ridículo. Nossa, uma flecha voadora. Só que aí você vê aquela parada atravessando gente em segundos e pensa: ok, isso aqui é assustador. E enquanto tudo isso acontece, o filme corta 26 anos depois. Aí vem talvez uma das entradas mais icônicas da Marvel inteira. Peter Quill entrando numa ruína alienígena ouvindo música antiga no Walkman. Mano, isso aqui mudou completamente o jeito que Blockbuster usava a trilha sonora. Hoje é comum um filme colocar música retrô em cena de ação, mas Guardiões fez isso virar identidade. E não era só estética. A música era literalmente a conexão emocional do Peter com a mãe dele. O Walkman não era só um acessório cool, era a última lembrança da Terra. E eu acho isso genial porque o Peter age como se fosse um cara desapegado, mas o filme inteiro mostra que ele vive preso no passado. Ele ainda escuta as mesmas músicas de infância, ainda usa o presente da mãe, ainda se veste meio fora do tempo. O cara emocionalmente ficou em 1988, e ao mesmo tempo, ele virou um pilantra espacial. E vamos combinar, o Peter Quill no começo do filme é meio babaca sim. Carismático pra caramba? Sim. Engraçado? Muito. Mas o cara é egoísta demais. Ele rouba geral, mente pra geral e acha que consegue sair de qualquer situação só no papo. E honestamente, isso funciona justamente porque o Chris Pratt tem um carisma absurdo nesse filme. Porque outro ator talvez deixasse o personagem insuportável. E aí vem aquela cena dele dançando sozinho enquanto explora o planeta. Cara, essa cena define o tom inteiro do filme, porque poderia ser uma introdução séria estilo Star Wars. Música épica, protagonista sombrio caminhando lentamente. Mas não, o cara tá chutando bichinho alienígena enquanto canta. E isso imediatamente fala pro público: relaxa, esse filme vai ser diferente. Só que enquanto o Peter tá lá brincando, ele encontra o Orb. E aqui tem um detalhe muito legal que muita gente esqueceu quando viu pela primeira vez. O filme não explica imediatamente o que é o Orb. Ele trata aquilo como um mistério. E isso deixa tudo mais interessante, porque todo mundo quer aquela esfera desesperadamente, mas ninguém fala exatamente por quê.
Inclusive, isso foi uma das primeiras vezes que a Marvel começou a conectar forte a saga do infinito sem o público perceber completamente. Hoje, qualquer criança olha uma joia do infinito e fala: "Ah, joia do poder." Mas em 2014, isso ainda estava sendo construído aos poucos. E eu acho muito legal reassistir sabendo disso, porque você percebe várias pistas escondidas. Agora, falando em personagem subestimado, precisamos falar do Ronan. Eu sei que muita gente considera ele um vilão fraco, e eu entendo parcialmente. Comparado com Thanos, Loki ou Killmonger, ele realmente não tem tanta profundidade. Mas eu também acho que as pessoas pegam pesado demais com ele. Porque o Ronan funciona como uma força fanática. O cara não tá ali para ser carismático. Ele é praticamente um extremista religioso espacial movido por ódio puro. E honestamente, Lee Pace entrega uma presença muito intimidadora visualmente. O problema é que os Guardiões roubam tanta atenção que o vilão acaba parecendo menos interessante. Mas eu adoro o design dele. A maquiagem, a voz, o martelo gigante, aquele visual quase gótico espacial. O cara parece um boss final de videogame de PS2, e eu digo isso como elogio. E outra coisa que eu acho curiosa: Guardiões da Galáxia foi o primeiro filme da Marvel que realmente abraçou o lado cósmico sem vergonha nenhuma. Antes disso, o MCU ainda parecia pé no chão em comparação. Aí do nada esse filme mete prisão espacial, árvore falante, colecionador maluco, planeta dentro de uma cabeça gigante, mapache geneticamente modificado. E somehow funciona. Isso é o mais absurdo, porque em teoria esse filme tinha tudo para dar errado. Inclusive eu lembro que muita gente falava que Rocket Raccoon ia destruir o filme porque seria infantil demais. Aí o filme saiu, e o Rocket virou o favorito de metade do público. E mano, vou falar uma opinião talvez polêmica aqui. O Rocket é um dos personagens mais tristes da Marvel inteira. Só que no primeiro filme, isso fica escondido atrás do sarcasmo. Porque ele tá sempre zoando, xingando e sendo caótico. Mas se você presta atenção, percebe que ele odeia a si mesmo profundamente. Principalmente quando falam da aparência dele. Tem uma cena no bar mais pra frente que mostra isso muito claramente. E o mais doido é que mesmo sendo um guaxinim CGI, o personagem parece extremamente humano emocionalmente. Aliás, eu acho impressionante como esse filme conseguiu fazer o Groot funcionar emocionalmente. Porque pensa comigo, o cara literalmente só fala: "Eu sou Groot." Qualquer outro filme faria isso virar uma piada cansativa em 10 minutos. Mas aqui funciona porque a emoção vem da entonação, do contexto e da relação dele com Rocket. Inclusive, uma coisa que muita gente não percebeu na primeira vez é que Rocket entende perfeitamente o Groot. Tipo, perfeitamente mesmo. Eles têm praticamente um idioma próprio. E isso deixa os dois ainda mais parecidos com uma dupla de criminosos velhos de guerra. Agora voltando para a história. Depois de roubar o orbe, o Peter vai para Xandar tentando vender aquilo. E eu adoro Xandar visualmente porque parece uma mistura de utopia futurista com shopping center intergaláctico. Tudo é colorido, brilhante, tecnológico. Parece o completo oposto da vida caótica que o Peter leva. Só que, obviamente, as coisas dão errado rápido, porque Gamora aparece. E cara, que entrada absurda! Eu gosto muito de como o filme apresenta ela inicialmente quase como uma assassina implacável. Todo mundo tem medo dela por ela ser filha adotiva do Thanos. E honestamente, faz sentido, porque o Thanos naquele período ainda tinha uma aura muito misteriosa. A Marvel mostrava ele pouco justamente para construir medo. Então automaticamente você pensa: ok, se essa mulher trabalha pro Thanos, ela deve ser perigosíssima. E ela é. Só que ao mesmo tempo, o filme vai mostrando que ela tá cansada daquela vida. Gamora talvez seja a personagem mais séria do grupo inteiro no começo, justamente porque ela viveu trauma atrás de trauma. Enquanto Peter esconde dor no humor, Gamora esconde na frieza. E eu gosto muito da dinâmica dos dois porque ela não cai no charme dele imediatamente. Na verdade, ela claramente acha ele irritante, o que honestamente deixa tudo melhor, porque Peter passa metade do filme tentando parecer mais legal do que realmente é, e isso gera umas cenas muito boas. Aí no meio da confusão, aparece Rocket e Groot, tentando capturar o Peter pela recompensa. E mano,
Essa sequência inteira é puro caos. Todo mundo brigando, explosão, gente correndo, alien caindo, Rocket gritando. É literalmente uma sessão de RPG que saiu completamente do controle. E aqui o filme faz algo muito inteligente. Ele junta os personagens através do caos, não através de heroísmo. Nenhum deles vira amigo porque são bonzinhos. Eles viram aliados porque todos são criminosos ferrados tentando sobreviver. Isso deixa o grupo muito mais interessante do que heróis perfeitos, porque eles erram, mentem, traem, brigam, parecem pessoas reais, só que no espaço. E aí vem uma das minhas partes favoritas do filme inteiro, a prisão. Porque é aqui que os personagens realmente começam a funcionar como equipe. Até então, eles são só indivíduos se trombando. Mas dentro da prisão, o filme desacelera um pouco e deixa a personalidade de cada um respirar. E é aqui que Drax entra. Agora deixa eu ser sincero. Na primeira vez que vi o Drax, eu achei ele só o fortão burro. Mas reassistindo hoje, o personagem é muito mais triste do que parece. O cara perdeu família inteira pro Ronan. E como ele não entende ironia ou sutileza emocional, ele vive num estado constante de dor direta. Tudo pra ele é literal. Isso gera humor? Sim, mas também gera tristeza, porque você percebe que ele nunca conseguiu processar o luto corretamente. E Dave Bautista? Cara, que casting perfeito. Sério, tem uma inocência estranha no jeito que ele interpreta o Drax, que torna o personagem extremamente carismático. E aí o filme começa a construir aquela química maravilhosa entre 5 pessoas completamente incompatíveis. Um humano traumatizado, uma assassina tentando fugir do passado, um guaxinim com raiva do universo, uma árvore gentil, e um guerreiro obcecado por vingança. E somehow, vira uma família. É isso que faz Guardiões funcionar. No fundo, não é um filme sobre salvar galáxia. É um filme sobre pessoas quebradas encontrando pertencimento. Sabe uma coisa que eu adoro em Guardians of the Galaxy? O fato de que o filme entende perfeitamente que esses personagens não são heróis ainda. E isso fica muito claro justamente na parte da prisão. Porque qualquer outro blockbuster provavelmente faria aquele momento virar uma união épica tipo vamos salvar o universo juntos. Mas aqui não. Aqui a motivação é dinheiro. Literalmente dinheiro. O Peter quer vender o orbe. A Gamora quer fugir do Thanos. Rocket quer recompensa, Drax quer vingança. E Groot? Bem, o Groot só acompanha o Rocket porque claramente eles são praticamente irmãos. E mano, isso deixa tudo muito mais divertido porque ninguém confia em ninguém. Inclusive, eu acho muito engraçado como o filme brinca o tempo inteiro com o fato do Peter achar que é o cara mais esperto da sala, enquanto quase sempre ele tá completamente perdido. O cara vive improvisando, e às vezes dá certo puramente por sorte. E a prisão em si é um show à parte. A Kyun parece aqueles presídios futuristas de ficção científica antiga, misturados com um inferno industrial. Tudo enferrujado, gigante, claustrofóbico, e cheio de criaturas absurdas andando por todos os lados. Dá pra sentir que aquele lugar é um depósito de criminosos perigosos do universo inteiro. E aí vem um detalhe que eu acho genial. Assim que Gamora entra na prisão, metade dos presos quer matar ela imediatamente, porque ela trabalhou pro Thanos e pro Ronan, e isso pesa muito. Às vezes a galera esquece disso porque depois ela vira a heroína querida da Marvel, mas nesse começo ela é praticamente vista como criminosa de guerra. Tem gente ali que perdeu família por causa do império do Thanos, então quando um preso tenta atacar ela e o Drax aparece, mano, ali você sente o peso do personagem. Porque o Drax não vê uma mulher tentando mudar, ele vê a filha de Thanos. E isso é muito pesado. Inclusive, eu acho muito interessante como o filme nunca tenta limpar completamente a barra da Gamora. Ela realmente fez parte de coisas horríveis. O diferencial é que ela decidiu sair daquilo. E, sinceramente, isso torna ela mais humana. Porque personagem perfeito demais geralmente é chato. Agora, falando em personagem caótico, Rocket nessa parte do filme é simplesmente maravilhoso. A energia dele parece alguém que tomou energético demais e decidiu virar criminoso espacial. O cara não consegue ficar quieto um segundo. E o melhor é que ele age como se fosse o único inteligente no grupo inteiro. O que talvez seja verdade às vezes. Mas também é engraçado porque ele claramente gosta de irritar as pessoas de propósito.
Tem personagem que faz piada porque o roteiro mandou. Rocket faz piada porque ele emocionalmente não sabe agir diferente. E isso aparece muito na cena do plano de fuga. Cara, essa sequência é perfeita, porque começa como um plano super elaborado, e em 5 minutos vira um desastre absoluto. E eu amo isso. Rocket explicando tudo com aquela confiança absurda, enquanto o grupo inteiro claramente não entende metade do que ele tá falando, é muito bom. E ainda tem o lance da prótese. Mano, o Rocket pedir uma perna mecânica só porque achou engraçado é exatamente o tipo de humor caótico que define o personagem. E o pior é que o cara realmente faz o outro preso arrancar a própria perna. Isso é tão absurdo que fica hilário. E eu sinto que Guardiões acertou uma coisa que muitos filmes da Marvel começaram a errar depois. O humor nasce dos personagens, não só de piadinhas jogadas aleatoriamente. Porque o Rocket faria aquilo naturalmente. O Drax falando coisas literais faz sentido para a personalidade dele. O Peter sendo inconveniente combina com ele. Nada parece um comediante invisível escrevendo punchline o tempo todo. Inclusive, uma coisa que eu reparei reassistindo é como o Groot funciona quase como o coração moral silencioso do grupo. Enquanto todo mundo tá brigando, xingando ou tentando matar alguém, o Groot simplesmente existe naquela energia tranquila dele. E eu acho muito bonita a forma como o filme mostra que ele entende emoções, mesmo falando só uma frase. Tem momentos pequenos onde ele percebe tristeza, medo ou tensão antes dos outros personagens, e isso faz ele parecer quase inocente perto do resto da equipe. Só que ao mesmo tempo, o Groot é assustador quando precisa. A cena dele crescendo violentamente contra os guardas da prisão é muito boa porque lembra que aquela árvore gigante pode facilmente destruir pessoas se quiser. E ainda assim, ele continua sendo fofo. Eu honestamente não sei como esse filme conseguiu equilibrar isso. A fuga da prisão inteira é puro caos cinematográfico do melhor tipo possível. Alarme tocando, gravidade desligando, prisioneiro flutuando, tiro pra todo lado, Rocket surtando, Peter improvisando. Tem uma energia quase de videogame cooperativo ali. E eu adoro que o filme deixa os personagens falharem durante a fuga. Eles não parecem super-heróis invencíveis. Eles parecem um grupo tentando desesperadamente sobreviver enquanto tudo explode ao redor. E aí tem um detalhe muito importante emocionalmente. Quando eles finalmente conseguem escapar, ninguém comemora como herói. Eles só estão aliviados de terem saído vivos. Isso ajuda demais a manter a identidade do filme, porque Guardiões nunca tenta ser nobre demais. O filme é bagunçado igual os personagens, e honestamente, acho que isso aproxima muito mais o público deles. Agora, preciso falar da nave, a Milano. Cara, talvez seja uma das naves mais subestimadas da cultura pop. Todo mundo fala da Millennium Falcon, obviamente, mas a Milano tem uma personalidade absurda também. O interior dela parece uma mistura de quarto adolescente dos anos 80 com sucata espacial. Tem fita cassete, luz velha, painel futurista, bagunça pra todo lado. Parece realmente a casa improvisada de alguém que nunca amadureceu completamente. Ou seja, o Peter. E aí, o filme começa a aprofundar um pouco mais as relações entre eles durante a viagem. E mano, uma coisa que eu gosto muito é que a amizade deles nasce lentamente. Não existe aquele momento forçado de agora somos melhores amigos. Eles vão se suportando aos poucos. Primeiro tolerância, depois respeito, depois vínculo. E isso deixa tudo muito mais real, principalmente entre Gamora e Peter, porque no começo ela claramente acha ele um idiota. E honestamente, ela tá certa. Só que aos poucos ela percebe que atrás daquele cara infantil existe alguém extremamente solitário. E eu acho que Chris Pratt vende muito bem essa solidão escondida. Tem momentos pequenos onde o sorriso do Peter simplesmente desaparece por alguns segundos. E você lembra que o cara perdeu tudo quando criança. Aliás, uma das coisas mais inteligentes do roteiro é usar música como janela emocional do Peter. Porque ele raramente fala diretamente sobre sentimentos, mas as músicas falam por ele. E isso é muito anos 80 de um jeito ótimo. Tipo adolescente que não consegue explicar emoção, então manda uma mixtape. E sim, eu acho que o Peter Quill é exatamente esse tipo de cara. Agora, preciso falar de uma cena específica que eu amo, quando eles chegam em Nowhere. Mano,
Que lugar absurdo! Pra quem não lembra, Nowhere basicamente é uma colônia construída dentro da cabeça cortada de um ser celestial gigante. E olha isso fora de contexto. Parece coisa de heavy metal misturado com LSD. Mas visualmente é incrível. Tudo naquele lugar parece decadente e vivo ao mesmo tempo. Tem neon, sujeira, mineração, criminoso, bebida, alien estranho. Parece uma versão espacial de cidade portuária caótica. E isso combina perfeitamente com o filme, porque Guardiões funciona melhor quando abraça totalmente o estranho. Inclusive, eu acho que Nowhere foi o momento onde muita gente percebeu: ok, a Marvel realmente enlouqueceu agora. E graças a Deus enlouqueceu. Porque antes disso, o MCU ainda tinha vergonha de algumas coisas bizarras dos quadrinhos. Guardiões simplesmente falou: não, vamos colocar uma cabeça gigante morta no espaço e seguir em frente. E funcionou. Agora, falando em personagem estranho, o colecionador. Cara, Benício Del Toro parece que tomou alguma substância alienígena antes de gravar esse filme. E eu digo isso no melhor sentido possível. O jeito que ele fala, os movimentos, a energia esquisita, tudo nele parece desconfortável. E eu adoro isso porque ele parece alguém completamente consumido pela obsessão de colecionar coisas raras. E aqui, finalmente, o filme revela o que é o Orb, a joia do poder. Agora deixa eu falar uma coisa importante. Hoje as joias do infinito ficaram tão populares que às vezes esquecemos o quão assustadora era essa revelação na época. Porque o filme basicamente explica que aquilo é uma força absurda, capaz de destruir planetas inteiros. E a demonstração visual da joia é brutal. Quando mostra um ser usando o poder para apagar civilizações inteiras, você entende imediatamente o perigo. E aí acontece uma cena muito importante. Uma das assistentes do colecionador tenta pegar a joia e simplesmente explode. Cara, eu lembro do cinema ficando em silêncio nessa parte, porque até então o filme era muito divertido, muito engraçado, e do nada alguém vira poeira cósmica na frente de todo mundo. Aquilo serviu para lembrar: ok, apesar das piadas, isso aqui ainda é perigoso pra caramba. E eu gosto muito desse equilíbrio do filme entre humor e ameaça real, porque o perigo nunca desaparece completamente. E aí tem uma conversa entre Peter e Gamora que eu acho essencial pro filme, quando eles decidem que não podem vender aquela coisa. Esse é um dos primeiros momentos onde eles começam a agir menos como criminosos egoístas, e mais como pessoas tentando fazer a coisa certa, mesmo sem admitir. Porque nenhum deles gosta da ideia de Ronan ou Thanos conseguirem aquele poder. E aqui começa a nascer oficialmente o conceito dos Guardiões. Não como equipe contratada, mas como pessoas escolhendo proteger algo maior do que elas mesmas. Só que, obviamente, tudo dá errado logo depois, porque Drax resolve chamar Ronan diretamente. E, mano, eu adoro essa decisão porque ela faz total sentido pro personagem. É uma ideia horrível, mas emocionalmente faz sentido. O Drax não tá pensando estrategicamente. O cara tá consumido por vingança. Ele finalmente vê chance de enfrentar o assassino da família dele e ignora completamente o perigo. Isso é muito humano. E eu acho que filmes bons fazem isso. Deixam personagens cometerem erros coerentes com quem eles são. Agora, a chegada do Ronan em Nowhere é muito boa visualmente. A Darkester surgindo gigantesca no espaço parece ameaça de verdade. E aquela sensação de, ok, agora ferrou, bate imediatamente. E aí tudo explode num caos maravilhoso de novo. Nave caindo, tiro, traição, briga, gente voando, Peter desesperado. Guardians of the Galaxy é praticamente 2 horas de gente tentando improvisar sobrevivência enquanto música boa toca ao fundo. E eu amo isso. E aí vem uma parte de Guardians of the Galaxy que eu sinceramente acho muito subestimada quando as pessoas falam do filme. O completo desastre emocional que acontece em Nowhere. Porque até aquele momento, o grupo ainda estava naquela fase meio colegas de trabalho criminosos. Existia química, existia humor, mas confiança mesmo? Quase nenhuma. E é justamente ali que tudo começa a quebrar. Primeiro porque o Drax, completamente bêbado, decide chamar o Ronan sozinho. E mano, eu adoro como o filme mostra a dor dele de um jeito meio feio, meio desconfortável.
porque tem filmes que transformam trauma em algo elegante, cinematográfico. Guardiões não. O Drax está claramente perdido emocionalmente. O cara bebe, grita, ameaça geral e age sem pensar. E honestamente, faz total sentido. Imagina viver só pra vingança durante anos. O cérebro da pessoa vira uma linha reta. O Drax praticamente não consegue enxergar outro objetivo além de matar o Ronan. Inclusive, tem uma coisa muito triste nele que eu só fui perceber reassistindo depois de mais velho. O Drax não sabe o que fazer consigo mesmo além da vingança. É como se ele tivesse parado de existir emocionalmente no momento em que perdeu a família. Então, quando ele finalmente tem a chance de atrair o Ronan, ele simplesmente ignora qualquer lógica. E claro, dá muito errado, porque o Ronan chega em Nowhere parecendo literalmente o chefão final entrando numa raid. A Darkcaster bloqueando o céu inteiro é uma imagem muito absurda visualmente. Você sente imediatamente que os Guardiões não têm a menor chance numa luta direta. E eu acho interessante como o filme nunca tenta fingir que eles são mais fortes do que realmente são. Esse grupo vive sobrevivendo na gambiarra. Aliás, isso é uma das coisas que mais me fazem gostar deles. Porque diferente de muitos heróis da Marvel daquela época, os Guardiões são meio fracassados. Eles erram constantemente, fazem plano ruim, brigam entre si, se desesperam. Parecem pessoas reais jogadas numa situação impossível. Agora, preciso falar da luta entre Drax e Ronan. Cara, aquilo é triste. Porque não é uma batalha épica estilo herói versus vilão. É praticamente um homem quebrado tentando atacar um monstro muito maior que ele. E o Ronan humilha ele facilmente. Você sente o peso da diferença de poder. E eu gosto disso porque dá consequência pro fanatismo do Ronan. O cara realmente parece uma ameaça impossível naquele momento. Inclusive, Lee Pace talvez não receba crédito suficiente por como ele interpreta o Ronan fisicamente. O jeito que ele anda devagar, fala com calma e quase nunca demonstra medo cria uma sensação muito intimidadora. Ele age como alguém absolutamente convencido da própria superioridade. E aí entra outro detalhe muito bom: Nebulosa. Cara, a Nébula no primeiro filme ainda não tinha toda a profundidade emocional que ganha depois, mas já dava pra sentir a raiva absurda que ela carregava. E honestamente, se você reassiste depois de ver os outros filmes, várias cenas dela ficam muito mais pesadas, porque ela vive numa competição doentia criada pelo Thanos. Ela literalmente foi mutilada repetidas vezes porque perdia pra Gamora. Isso é bizarro. E mesmo nesse primeiro filme você já percebe que ela tem uma mistura estranha de ódio e necessidade de aprovação. Karen Gillan mandou muito nesse papel. A linguagem corporal dela parece constantemente agressiva, como se a personagem estivesse sempre pronta para explodir. E aí vem o caos completo em Nowhere. Gamora tentando impedir o Ronan, Nebula atacando, Peter desesperado, Drax quase morrendo, Rocket surtando, tudo saindo do controle ao mesmo tempo. E eu adoro que o Rocket perde completamente a paciência nessa parte, porque até então ele estava naquela postura sarcástica, sempre se achando superior emocionalmente. Mas quando percebe que as ações do Drax colocaram todo mundo em risco, ele explode. E aqui aparece talvez uma das cenas mais importantes do Rocket no filme, a discussão no bar. Mano, essa cena é muito mais pesada do que parece, porque começa como uma briga comum, e de repente vira um colapso emocional completo do Rocket. Quando ele começa a falar sobre ser tratado como experimento, como aberração, cara, ali o personagem muda completamente. Você percebe que toda a arrogância dele é a defesa. O Rocket age como babaca, porque acredita que o universo inteiro já olha pra ele como lixo. E sinceramente, Bradley Cooper fez um trabalho absurdo na voz desse personagem, porque mesmo sem aparecer fisicamente, dá pra sentir dor real ali. Inclusive, eu acho impressionante como Guardiões conseguiu fazer um guaxinim CG e ter mais profundidade emocional do que muito protagonista humano por aí. E sabe o que deixa isso melhor ainda? O Peter não sabe lidar com aquilo. Ele tenta responder na ironia, na provocação, porque ele também não sabe lidar com emoções direito. Esse grupo inteiro é composto de pessoas emocionalmente quebradas, tentando fingir que tá tudo bem. E é justamente isso que faz eles parecerem família depois. Agora, preciso falar da cena da Gamora no espaço, porque visualmente aquilo é lindo. Depois da confusão,
Nebula destrói a nave da Gamora e ela fica flutuando no espaço sem oxigênio. E mano, o silêncio daquela cena é muito forte. Porque Guardiões normalmente é barulhento, engraçado, energético, e de repente fica silencioso. Só Gamora girando lentamente no vazio. E aí Peter faz algo importante. Ele salva ela, mesmo sabendo que provavelmente vai morrer junto. E isso importa muito pro arco dele. Porque no começo do filme, o Peter só pensava nele mesmo. Agora ele tá disposto a morrer para salvar alguém. Só que o filme não deixa a cena ficar sentimental demais. Porque, obviamente, ele ainda faz piada enquanto congela no espaço. E isso é tão Peter Quill. O cara literalmente encara a morte com humor porque não sabe processar desespero de outra forma. Aí entra Yondu salvando os dois. E mano, eu amo a dinâmica entre Yondu e Peter, porque ela parece uma mistura de pai criminoso, tio bêbado e chefe de gangue ao mesmo tempo. Yondu claramente gosta do Peter, mas também claramente adoraria bater nele às vezes. E Michael Rooker interpreta isso perfeitamente. O personagem vive oscilando entre ameaça genuína e afeto escondido. Inclusive, uma coisa muito interessante que o filme deixa no ar é a história do pai do Peter. Quando Yondu comenta que os Ravagers foram contratados para entregar o garoto para o pai verdadeiro, mas ele decidiu não fazer isso. Mano, na época isso gerou teoria pra caralho, porque ninguém sabia exatamente quem era o pai dele. E honestamente, eu adoro quando filmes deixam mistérios assim sem parecer clickbait. Agora, enquanto isso acontece, o Ronan finalmente pega a Joia do Poder. E aqui o filme muda completamente o nível da ameaça. Porque até então, o Orb era uma arma perigosa. Agora virou literalmente poder divino na mão de um fanático genocida. A cena dele colocando a joia no martelo é muito boa, porque mostra o quanto o Ronan enlouqueceu no próprio extremismo. O cara simplesmente decide trair o Thanos. E olha o tamanho disso. O maluco olha pro Thanos e fala basicamente: depois eu resolvo você também. Isso mostra o quão intoxicado pelo poder ele ficou. Aliás, uma coisa que eu sinto falta em alguns filmes modernos da Marvel é justamente essa sensação de perigo crescente. Aqui, você realmente acredita que Xandar pode ser destruída. A Joia do Poder parece impossível de parar. E aí começa uma das coisas mais legais do filme, o momento onde os Guardiões finalmente viram Guardiões. Porque até então eles ainda funcionavam como grupo temporário. Mas depois do desastre em Nowhere, algo muda. Eles começam a se importar uns com os outros, mesmo sem admitir diretamente. E isso aparece muito na conversa do Peter com Rocket. Cara, essa cena é ótima, porque Peter basicamente fala: todo mundo aqui perdeu alguma coisa. E isso conecta todos eles. Gamora perdeu infância, Rocket perdeu identidade, Drax perdeu família, Peter perdeu mãe. Groot? Bem, o Groot provavelmente perdeu vários galhos, mas emocionalmente ele também parece carregar solidão. E eu acho bonito que o filme nunca transforma eles em heróis perfeitos. Eles continuam bagunçados até o fim. Mas agora existe vínculo emocional, e isso muda tudo. Inclusive, uma coisa que eu acho muito boa é como o Peter finalmente assume liderança sem parecer o escolhido. Ele não vira líder porque é mais forte, nem mais inteligente. Ele vira líder porque consegue unir pessoas quebradas. E honestamente, isso combina muito mais com o personagem. Agora, vamos falar da batalha final se aproximando, porque, cara, a preparação para a invasão de Xandar é muito divertida. Peter tentando convencer Yondu e os Ravagers a ajudarem já é maravilhoso, porque ninguém ali parece profissional. Parece reunião de criminosos planejando assalto. E os Ravagers são outra coisa que eu amo nesse universo. Eles parecem piratas espaciais saídos de algum desenho adulto maluco dos anos 80. Tudo neles é exagerado. As roupas, as naves, os cabelos, as atitudes. E mesmo assim, o filme faz você gostar deles. Principalmente porque existe um senso estranho de família bagunçada entre todos. E Yondu, no meio disso tudo, parece um líder cansado de lidar com idiotas. O que honestamente deve ser verdade. Agora, uma coisa que eu adoro nessa reta final é que o filme nunca abandona o humor completamente, mesmo aumentando stakes. Porque seria muito fácil virar modo sério genérico. Mas não, ainda existe piada, ainda existe caos, ainda existe improviso.
e isso mantém a identidade do filme intacta. Aliás, vou falar uma coisa talvez polêmica. Eu acho a batalha final de Guardiões mais divertida do que várias batalhas gigantes da Marvel depois, porque ela tem personalidade. Você lembra dos momentos específicos, lembra dos personagens, lembra das interações. Não é só CGI batendo em CGI por 40 minutos. E isso faz muita diferença. Tem uma coisa em Guardians of the Galaxy que eu acho que pouca gente valoriza o suficiente. O filme entende perfeitamente o conceito de ganhar o coração do público antes da batalha final. Porque quando começa a invasão de Xandar, você já está emocionalmente investido naquela equipe bagunçada. Não é só, vamos salvar o planeta. É, eu quero ver esses malucos sobreviverem. E isso muda tudo. Porque, sinceramente, se você parar para analisar friamente, o plano deles é horrível. Tipo, absurdamente horrível. Eles basicamente decidem enfrentar um fanático cósmico com uma joia do infinito, usando coragem, fita adesiva emocional e improviso. Mas justamente por isso funciona tão bem. E aí começa a sequência da chegada da Dark Aster em Xandar. Mano, visualmente essa parte ainda é linda hoje. A nave do Ronan aparecendo gigantesca no céu parece evento apocalíptico mesmo. Você sente a escala da ameaça. E eu adoro como Xandar reage tentando criar aquela barreira defensiva com as naves da Nova Corps. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho a Nova Corps muito subestimada visualmente nesse filme. Porque eles têm uma vibe meio polícia galáctica organizada demais, o que combina perfeitamente com o caos dos Guardiões. Enquanto os Guardiões parecem uma banda de rock bêbada, a Nova Corps parece escritório espacial tentando lidar com adolescentes criminosos. E isso cria um contraste muito divertido. Nova Prime então passa o filme inteiro olhando para o Peter com aquela expressão de "Meu Deus do céu, por que eu preciso depender desses caras?" E honestamente, ela tá certa. Agora, uma coisa que eu gosto muito nessa batalha é que o filme espalha os personagens em funções diferentes. Rocket fica pilotando nave. Peter, Gamora, Groot e Drax entram na Dark Aster. Yondu e os Ravagers ajudam do lado de fora. Então a luta nunca fica repetitiva. Tem sempre alguma coisa acontecendo em outro canto. E mano, Rocket pilotando é uma das melhores partes. Porque ele pilota igual alguém jogando videogame online depois de 3 energéticos e nenhum medo da morte. O cara literalmente parece se divertir no meio do caos. E isso combina muito com ele, porque Rocket vive naquela energia de destruição controlada. Ele ama a explosão num nível emocional. Inclusive, eu adoro como o filme mostra que ele é um gênio sem transformar isso numa coisa fria. O Rocket não parece cientista tradicional. Ele parece um criminoso extremamente inteligente que aprendeu tecnologia na sobrevivência. Tudo nele parece improvisado. Agora entrando na Dark Aster. Cara, a sensação de missão suicida é muito forte, porque o grupo inteiro sabe que provavelmente vai morrer, e mesmo assim eles entram. Isso é importante porque marca definitivamente a transformação deles em heróis. Não heróis perfeitos, nem nobres, nem organizados, mas pessoas dispostas a arriscar tudo pelos outros. E eu, sinceramente, acho isso muito mais poderoso do que personagem que já começa altruísta. Agora, preciso falar do Groot nessa reta final. Porque até então, ele parecia mais tranquilo, quase inocente perto dos outros. Mas nessa batalha, você percebe o quanto ele protege o grupo emocionalmente também. O Groot funciona quase como o centro emocional silencioso dos Guardiões. Ele raramente fala além da frase clássica, mas as ações dele dizem tudo. E honestamente, acho que essa foi uma das decisões mais geniais do James Gunn. Porque se o Groot falasse normalmente, talvez perdesse parte da magia. O público projeta emoção nele justamente porque precisa interpretar pequenos detalhes. Agora, outra coisa muito boa dessa batalha: Nebula versus Gamora. Cara, a tensão entre as duas é pesada, porque não parece só luta física. Parece anos de ressentimento explodindo de uma vez. E reassistindo depois dos outros filmes, isso fica ainda mais triste. Porque no fundo, as duas foram vítimas do Thanos. Só reagiram de formas diferentes. Gamora tentou fugir da violência, Nebula virou violência. E eu gosto muito que a luta delas não tenta transformar nenhuma em totalmente certa ou totalmente errada.
Nebula claramente odeia Gamora, mas ao mesmo tempo parece desesperada por reconhecimento. Karen Gillan manda muito nas microexpressões da personagem. Tem momentos onde você vê raiva, tristeza e inveja, tudo misturado ao mesmo tempo. E aí tem aquela cena dela caindo no espaço. Cara, visualmente Guardiões às vezes parece pintura psicodélica. Tudo é exagerado, colorido, estranho, mas emocionalmente funciona. Agora, preciso falar de uma coisa que sempre me faz rir. O fato de que os Guardiões vencem várias situações simplesmente porque os inimigos subestimam eles. O Ronan passa o filme inteiro tratando o grupo como insignificante. E honestamente, dá pra entender. Olha pro time. Um humano dançarino, um guaxinim armado, uma árvore, um brutamonte literal e uma assassina tentando terapia através de violência. Ninguém olharia pra isso e pensaria: nossa, ameaça cósmica. E é justamente isso que deixa tudo melhor, porque eles ganham no improviso, na conexão, no caos, não na perfeição. Agora, preciso falar de uma das cenas mais emocionantes do filme inteiro, o sacrifício do Groot. Mano, até hoje essa cena me pega, porque ela vem depois de tanto humor, tanta bagunça e tanta energia caótica, e de repente o filme desacelera completamente. A Dark Aster tá caindo, todo mundo sabe que vai morrer, e o Groot silenciosamente decide salvar os amigos, sem discurso épico, sem anúncio heróico, sem querer reconhecimento. Ele simplesmente faz. E quando ele fala, nós somos Groot. Cara, isso bate muito forte, porque durante o filme inteiro ele falava, eu sou Groot. Agora, pela primeira vez, ele se vê como parte de algo maior, uma família. E eu acho isso lindo num nível absurdo. Inclusive, vou falar uma coisa aqui. Esse talvez seja um dos melhores momentos emocionais da Marvel inteira, justamente porque ele não parece artificial. O filme construiu vínculo genuíno entre os personagens antes. Então, quando Groot se sacrifica, você sente peso real. E visualmente, aquela proteção de galhos envolvendo o grupo é maravilhosa. Parece abraço coletivo, só que abraço mortal. E aí vem o silêncio depois da queda. Cara, eu adoro como o filme deixa aquele momento respirar, sem piada imediata, sem corte rápido, sem destruir emoção. Os personagens realmente parecem devastados, principalmente Rocket. E mano, Bradley Cooper entrega muito nessa cena, porque o Rocket tentando tocar os gravetos queimados do Groot parece alguém perdendo a única pessoa que realmente entendia ele. Isso é pesado demais. Aliás, uma coisa muito bonita da relação dos dois é que Groot nunca julgava Rocket, nunca fazia piada da aparência dele, nunca tratava ele como monstro, nunca diminuía ele. Então perder Groot significa perder literalmente o único espaço seguro emocional do Rocket, e isso dói. Agora, enquanto tudo isso acontece, o Ronan ainda sobrevive. E eu lembro da primeira vez vendo isso no cinema pensando, mano, esse cara simplesmente não morre. Porque ele parece inevitável naquele momento. Mesmo depois da queda da nave, mesmo depois da batalha inteira, o maluco ainda levanta segurando o poder de destruir planeta. E aqui entra talvez a cena mais icônica do filme, a dança. Cara, eu amo essa cena, porque ela resume perfeitamente a identidade inteira do filme. Qualquer outro blockbuster faria. Grande discurso, música épica, herói encarando o vilão seriamente. Mas não. Peter Quill simplesmente começa a dançar, na frente de um fanático genocida. E o melhor é a reação do Ronan. O cara fica genuinamente confuso. Tipo, o que diabos está acontecendo? E isso é maravilhoso, porque mostra algo importante sobre Peter. Ele usa o humor como arma. O tempo inteiro. Até contra terror cósmico. E honestamente, faz sentido. O Peter nunca seria o herói sério e inspirador clássico. Ele vence situações sendo irritante, imprevisível e emocionalmente caótico. E o mais engraçado é que a cena funciona, porque o Ronan realmente perde foco por alguns segundos, tempo suficiente para os Guardiões reagirem. E aqui entra uma das coisas mais legais emocionalmente. Eles vencem juntos. Não existe o escolhido, não existe o mais poderoso. Eles literalmente compartilham o peso da joia do poder. E isso é muito simbólico.
porque individualmente todos eles estavam quebrados, mas juntos conseguem suportar algo impossível. Cara, isso é quase poesia nerd. Inclusive, visualmente essa sequência é absurda. A energia destruindo tudo ao redor enquanto eles seguram uns aos outros cria uma sensação muito forte de união. E aí o filme conecta isso diretamente à mãe do Peter. Quando ele lembra dela naquele momento, mano, aquilo fecha o arco emocional dele perfeitamente. Porque durante o filme inteiro, o Peter fugiu da dor da perda usando humor e irresponsabilidade. Mas ali, ele finalmente encara aquela memória de verdade e consegue seguir em frente. Isso é muito bonito. Aí eles finalmente derrotam o Ronan, e sinceramente, a morte dele é perfeita pro tom do filme. Não é uma luta super séria de honra, é praticamente, beleza, chega de discurso cósmico. Bum, acabou. E honestamente, merecido, porque o Ronan adorava ouvir a própria voz. Agora, depois disso, o filme faz algo muito inteligente. Ele desacelera. Porque muitos blockbusters terminam batalha e acabam imediatamente. Guardiões deixa os personagens respirarem depois do trauma, e isso melhora muito o impacto emocional do final. Depois da batalha final em Guardians of the Galaxy, o filme entra numa parte que eu honestamente acho essencial, porque é o momento onde ele prova que não era só um monte de piada espacial estilosa. Ele realmente entende os personagens que criou. E mano, dá pra sentir isso no silêncio depois da destruição. Xandar inteira acabou de sobreviver por muito pouco. A cidade destruída, fumaça pra todo lado, nave caída, e no meio disso, os guardiões simplesmente estão ali, exaustos, tentando processar o que aconteceu. E eu gosto muito que o filme não transforma eles imediatamente em super-heróis gloriosos. Eles parecem cansados, machucados, confusos, especialmente Rocket. Cara, Rocket nessa parte me quebra um pouco emocionalmente toda vez, porque até então ele escondia tudo atrás de sarcasmo e agressividade. Mas depois da morte do Groot, pela primeira vez ele parece pequeno, vulnerável mesmo. E o silêncio dele fala muito. Inclusive, isso é algo que eu acho que James Gunn faz absurdamente bem. Usar personagens ridículos, visualmente, para falar de emoções extremamente humanas. Porque pensa comigo, um guaxinim geneticamente modificado chorando por uma árvore ambulante deveria soar completamente idiota fora de contexto. Só que no filme funciona de verdade, porque a relação deles foi construída com carinho antes. Você acredita que aqueles dois passaram anos juntos, sobrevivendo, roubando, fugindo e se protegendo. E aí vem um detalhe pequeno que eu amo. Rocket pegando um galinho queimado do Groot. Cara, na primeira vez parece só uma ceninha emocional bonitinha, mas depois você entende que aquilo representa esperança pro Rocket. Tipo, talvez eu ainda não tenha perdido completamente minha família. E honestamente, isso deixa tudo mais bonito ainda. Agora, uma coisa muito importante acontece nessa reta final. Os Guardiões começam finalmente a aceitar quem eles viraram, porque até então eles continuavam tentando agir como mercenários oportunistas. Mas agora não dá mais para fingir. Eles salvaram um planeta inteiro. E sem querer parecer profundo demais aqui, eu acho muito legal como o filme trata heroísmo quase como um acidente emocional. Nenhum deles planejou virar herói. Aconteceu porque eles criaram um vínculo, porque começaram a se importar. E isso é muito mais interessante do que personagem predestinado. Agora, vamos falar de Yondu. Cara, Yondu nesse filme é uma coisa muito curiosa, porque ele oscila constantemente entre ameaça e carinho. Tem cena que você acha que ele vai matar o Peter. 5 minutos depois, parece pai decepcionado. E Michael Rooker faz isso muito bem. Aquela risada meio perigosa dele dá a impressão de que o personagem pode explodir a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo, existe uma humanidade escondida ali. E honestamente, reassistindo depois do volume 2, várias cenas dele nesse primeiro filme ficam absurdamente mais emocionantes. Principalmente quando ele descobre que o Peter enganou ele no final. Porque no fundo parece até orgulho. Tipo, esse desgraçado aprendeu comigo. Agora, preciso falar da cena onde a Nova Corps limpa os antecedentes criminais dos Guardiões. Porque eu adoro como o filme trata isso quase de forma casual. Não existe cerimônia gigantesca, não existe discurso patriótico. É quase, ok,
Vocês salvaram o planeta. Acho que agora oficialmente não podemos mais prender vocês. E isso combina perfeitamente com o tom do filme. Os Guardiões nunca parecem totalmente confortáveis no papel de heróis. Eles continuam sendo meio criminosos caóticos, só que agora criminosos caóticos com coração. Aliás, eu acho muito engraçado como o Drax simplesmente decide virar amigo deles sem nenhuma transição complicada. O cara passa metade do filme querendo matar todo mundo, e depois está sentado ouvindo música como se estivesse numa viagem de amigos. E honestamente, isso combina muito com ele, porque o Drax sente tudo de forma extremamente direta. Se ele odeia alguém, odeia intensamente. Se gosta, gosta intensamente. Não existe meio termo emocional naquele homem. Agora, vamos falar da cena do presente da mãe do Peter. Cara, essa parte me pega toda vez, porque durante o filme inteiro existe aquela tensão sobre a fita cassete, sobre as músicas e sobre o passado dele. O Peter literalmente passou décadas sem abrir o presente da mãe, porque emocionalmente não conseguia lidar com aquilo. E isso é muito real. Às vezes, pessoas traumatizadas evitam qualquer coisa ligada à dor, porque abrir aquilo significa aceitar que aconteceu. Então, quando finalmente ele abre o presente, mano, aquilo é fechamento emocional completo. A Awesome Mix Volume 2. E parece simples, né? Só uma fita nova. Mas emocionalmente significa muito, porque é quase como se a mãe dele ainda estivesse acompanhando a vida dele de alguma forma. E eu acho lindo que o filme usa música como herança emocional, não dinheiro, não superpoder, não arma mágica. Música, memória, conexão. Isso torna tudo mais humano. Inclusive, vou falar uma coisa. Acho que Guardiões da Galáxia foi um dos primeiros filmes da Marvel que realmente entendeu a importância de identidade musical forte. Depois disso, um monte de blockbuster tentou copiar, trilha sonora retrô divertida. Mas poucos entendiam por que funcionava aqui. Não era só estética hipster, as músicas tinham relação emocional direta com o protagonista. Essa é a diferença. Agora, preciso falar da química do grupo nessa reta final. Porque, cara, é muito gostoso ver eles simplesmente existindo juntos na nave depois de tudo. O Rocket provocando geral, Drax sendo literal, Gamora finalmente relaxando um pouco, Peter agindo como idiota, Baby Groot começando a surgir. Parece família de verdade. Uma família completamente disfuncional, caótica e provavelmente proibida em vários planetas, mas ainda assim família. E isso é o coração do filme. Eu sinceramente acho que muita gente tenta explicar o sucesso de Guardiões falando só do humor ou da ação. Mas não. O que fez o público amar esses personagens foi o vínculo entre eles. Porque emocionalmente, muita gente se identifica com essa ideia de encontrar pertencimento em pessoas quebradas igual você. Agora, vamos falar do Thanos rapidamente. É engraçado reassistir esse filme hoje, porque o Thanos ainda aparece pouco, quase como sombra distante. Mas já dá pra sentir a presença absurda dele no universo inteiro. Todo mundo tem medo dele, todo mundo fala dele, todo mundo age em volta dele. E eu gosto muito disso, porque cria uma sensação de escala gigantesca. O Ronan já é assustador, mas o filme constantemente lembra. Aliás, existe alguém ainda pior. E isso ajudou muito a construir expectativa para os filmes futuros. Inclusive, olhando hoje, é meio surreal pensar que Guardiões teve coragem de expandir tanto o MCU cósmico de uma vez. Celestiais, Joias do Infinito, Nowhere, Shandar, Ravagers. O filme basicamente abriu uma porta gigantesca para o lado espacial da Marvel. E fez isso sem parecer aula expositiva chata. Tudo parece natural dentro da loucura do universo. Agora, preciso falar de uma coisa muito específica. O humor físico do Chris Pratt nesse filme. Cara, o timing dele aqui é absurdo. Principalmente porque Peter Quill não é o tipo clássico de herói cool. O cara tropeça, improvisa, passa vergonha, fala besteira. E isso torna ele muito mais carismático. Tem protagonista de ação que parece inalcançável. Peter parece alguém que sobreviveria na sorte e no carisma. E isso deixa o personagem muito mais humano. Inclusive, eu acho muito interessante como o filme nunca tenta fazer ele parecer o mais competente do grupo. Gamora luta melhor, Rocket é mais inteligente, Drax é mais forte. O diferencial do Peter é conectar pessoas.
E isso é liderança de verdade. Agora, uma coisa que eu adoro no final é a sensação de começo de aventura. Porque Guardiões não termina com fim definitivo. Termina com, ok, esses malucos agora vão sair pelo universo causando problemas juntos. E isso é muito divertido. Você sente que o filme criou um grupo que poderia facilmente viver 1000 aventuras diferentes. Inclusive, uma coisa que faz Guardiões envelhecer tão bem é justamente o fato dele não depender tanto da fórmula tradicional de super-herói. Ele funciona quase como filme de aventura espacial com coração emocional. Tem vibe de Star Wars, Indiana Jones, sci-fi anos 80, comédia de grupo, misturado com Marvel. E somehow, tudo encaixa. Agora, preciso comentar a cena pós-créditos. Howard the Duck. Mano, eu lembro do cinema inteiro ficando tipo, hã? Porque pra quem não conhece os quadrinhos, aquilo parecia absolutamente aleatório. E honestamente, continua sendo meio aleatório. Mas eu adoro que o filme termina exatamente assim, numa nota estranha e divertida, porque resume perfeitamente a energia de Guardiões da Galáxia. O filme constantemente pega ideias que deveriam soar ridículas e faz você aceitar emocionalmente. Árvore falante? Funciona. Guaxinim armado? Funciona. Cabeça gigante no espaço? Funciona. Pato sarcasticamente bebendo com alienígena? Ok, isso talvez ainda seja estranho, mas estranho do jeito certo. E sinceramente, acho que esse foi o grande impacto de Guardiões no MCU. Ele ensinou a Marvel a parar de ter medo da própria bizarrice cósmica. Depois desse filme, o universo ficou muito mais maluco, e melhor por causa disso. Agora, uma coisa que eu percebo reassistindo hoje é como o filme inteiro fala sobre solidão sem parecer deprimente. Todos os personagens começam completamente sozinhos. Peter perdeu a mãe e nunca encontrou lugar. Gamora vive isolada emocionalmente. Rocket acredita que ninguém pode amar ele. Drax perdeu família. Groot. Honestamente, Groot parece alguém naturalmente gentil num universo extremamente cruel. E no fim eles encontram um ao outro. Isso é bonito pra caramba. Talvez seja por isso que tanta gente se conectou emocionalmente com esse filme sem nem perceber direito. Porque no fundo, Guardiões da Galáxia é sobre pessoas quebradas, encontrando casa umas nas outras. Só que com explosão espacial, música dos anos 70 e um guaxinim armado gritando o tempo inteiro. Agora que a poeira baixa em Guardians of the Galaxy, eu acho que dá pra falar de uma coisa que muita gente não percebe na primeira assistida. Como esse filme literalmente mudou a identidade da Marvel dali pra frente. E não, eu não tô exagerando. Porque antes de Guardiões, o MCU ainda tinha um certo medo de parecer quadrinho demais. Mesmo filmes mais fantásticos, tipo Thor, ainda tentavam explicar tudo com aquela estética meio séria, meio tecnológica. Guardiões chegou e falou: não, dane-se, vamos colocar uma árvore sensível dançando ao som de Jackson 5. E o pior é que deu certo. Muito certo. Inclusive, eu lembro perfeitamente da época do lançamento. Muita gente achava que esse seria o primeiro fracasso gigante da Marvel. Porque olha a situação. Ninguém conhecia os personagens, o filme era espacial, o elenco parecia estranho, e tinha um guaxinim falante usando metralhadora. Parecia risco total. Só que justamente por não serem personagens famosos, o filme ganhou uma liberdade absurda. Não existia aquela pressão de o herói precisa ser exatamente igual à versão clássica. James Gunn pôde transformar os Guardiões numa coisa totalmente própria. E, mano, dá pra sentir personalidade em cada cena. Hoje isso parece normal porque o MCU ficou gigantesco. Mas naquela época foi muito diferente assistir um filme da Marvel que parecia tão autoral. Porque Guardiões tem identidade visual própria, humor próprio, ritmo próprio, energia própria. Você bate o olho numa cena e imediatamente sabe de qual filme ela veio. Isso é raro pra caramba em blockbuster. Agora, preciso falar de James Gunn especificamente. Cara, esse filme funciona muito, porque ele entende personagens desajustados. Tipo, muito. Todos os protagonistas aqui são pessoas emocionalmente ferradas, tentando esconder dor através de humor, violência ou arrogância. E Gunn claramente tem fascínio por esse tipo de personagem. Só que ele nunca trata trauma como algo cool. Isso é importante.
O Rocket, por exemplo, é engraçado pra caramba, mas o filme nunca esquece que ele sofreu experiências horríveis. O Drax faz piada involuntária o tempo inteiro, mas a perda da família continua pesando nele. Peter age como adolescente eterno, mas claramente está preso emocionalmente na morte da mãe, e eu acho isso muito humano, porque na vida real, trauma raramente transforma alguém em filósofo silencioso olhando para o horizonte. Às vezes transforma em alguém inconveniente, caótico e emocionalmente perdido. E os Guardiões são exatamente isso. Agora, vamos falar de Gamora um pouco mais, porque, sinceramente, acho que ela acaba subestimada dentro do próprio filme. Talvez porque o humor dos outros personagens roube muita atenção. Mas, cara, Gamora carrega um peso absurdo na história. Ela cresceu literalmente dentro do Império do Thanos. Imagina o nível de violência psicológica disso. E mesmo assim, ela ainda tenta fazer a coisa certa. Só que o filme não romantiza isso. Ela não vira boazinha magicamente. Gamora é fria, desconfiada, controladora, violenta quando precisa, porque claro que seria. E eu gosto muito da relação dela com Peter, justamente porque ela não existe só para ser interesse romântico. Ela constantemente desafia ele. Aliás, uma coisa que eu adoro no Peter é que ele claramente acha que é mais charmoso do que realmente é. O cara age como se estivesse arrasando, enquanto metade do tempo a Gamora olha para ele com uma mistura de "você é insuportável" e "ok, talvez você seja meio engraçado". Isso deixa tudo muito mais natural. Agora, preciso falar do visual do filme. Mano, que filme bonito! E o mais impressionante é que ele não tenta ser bonito de forma limpa ou minimalista. Guardiões é exagerado visualmente. Colorido, bagunçado, neon pra todo lado. Alien estranho em cada canto da tela. Parece uma mistura de álbum de rock dos anos 80 com revista sci-fi velha. E isso dá muita personalidade pro universo. Nowhere, por exemplo, ainda é uma das coisas mais criativas visualmente do MCU inteiro. Uma colônia construída dentro da cabeça de um celestial morto é uma ideia tão absurdamente quadrinho, e o filme abraça isso sem vergonha. Hoje o público já está acostumado com maluquice cósmica da Marvel, mas em 2014 isso era muito inesperado. Inclusive, vou falar uma opinião talvez polêmica. Eu acho Guardiões mais criativo visualmente do que vários filmes posteriores do MCU que tinham um orçamento ainda maior, porque aqui existe textura, sujeira, luz estranha, tecnologia improvisada, objetos espalhados. Tudo parece vivido, não parece cenário genérico de CGI limpo. Agora, outra coisa muito importante, a trilha sonora. Cara, a trilha sonora desse filme virou praticamente personagem, e honestamente, merecido, porque as músicas não estão ali só para tocar hit nostálgico. Elas ajudam a construir emoção, personalidade e ritmo. Come and Get Your Love, Hooked on a Feeling, Ain't No Mountain High Enough. Todas essas músicas ficaram eternamente ligadas ao filme, e o mais louco é que elas contrastam totalmente com o cenário espacial. Enquanto está acontecendo perseguição intergaláctica e guerra cósmica, tá tocando música alegre e setentista. Isso cria uma identidade muito única. E novamente, hoje parece comum porque um monte de filme tentou copiar depois. Mas Guardiões foi quem realmente popularizou esse estilo no blockbuster moderno. Agora, preciso falar de um detalhe muito inteligente. O humor do filme quase sempre revela a personagem. Isso é muito importante, porque tem blockbuster que joga piada só pra quebrar tensão. Guardiões usa humor pra mostrar personalidade. Drax não entende metáfora porque pensa literalmente. Rocket provoca os outros porque é defensivo emocionalmente. Peter faz referência da Terra porque vive preso no passado. Groot expressa emoção através de tom e ações. Então até as piadas ajudam na construção dos personagens. Isso é roteiro bem feito. Agora, vamos falar do Groot novamente porque sinceramente ainda me impressiona como ele funciona emocionalmente. O personagem literalmente só repete 3 palavras. 3 palavras. E mesmo assim você entende. Quando ele tá feliz, quando tá bravo, quando tá triste, quando tá sendo gentil. Isso é muito mérito da animação e da direção. Mas também acho que funciona porque Groot representa pureza emocional dentro do grupo.
Enquanto todo mundo complica sentimentos, mente ou esconde dor, Groot simplesmente sente. Ele ama os amigos sem ego. E isso faz dele talvez o personagem mais emocionalmente saudável da equipe inteira. O que é engraçado, considerando que ele é uma árvore alienígena gigante. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante reassistindo hoje. O filme inteiro é sobre pessoas tentando definir identidade. Peter não sabe se é humano ou criminoso espacial. Gamora não sabe se consegue deixar passado para trás. Rocket não sabe se é experimento ou pessoa. Drax vive só para vingança. Nebula existe à sombra da irmã. Yondu oscila entre criminoso e figura paterna. Todo mundo ali está tentando descobrir quem é. E isso deixa o filme muito mais profundo do que aparenta na superfície. Porque por fora parece só aventura engraçada no espaço. Mas emocionalmente tem muita coisa acontecendo. Agora, preciso falar do ritmo maluco do filme. Porque, honestamente, Guardians tem uma energia meio caótica. E eu digo isso como elogio. O filme alterna humor, ação, drama, música, explosão, momento triste, piada idiota, reflexão emocional. Tudo muito rápido. E somehow funciona. Porque o caos combina com os personagens. Você sente que está viajando pelo universo, com um grupo completamente desorganizado. E isso dá uma sensação de aventura muito divertida. Inclusive, acho que essa é uma das razões pelas quais o filme envelheceu tão bem. Ele nunca tenta parecer cool demais. Ele aceita ser brega às vezes, aceita ser estranho, aceita ser emocional. Não existe vergonha na identidade do filme. Agora, preciso comentar uma coisa muito importante sobre o final. O fato de que os Guardiões vencem através de conexão humana. Não força física, não tecnologia superior. Conexão. Quando eles seguram a joia juntos, aquilo simboliza exatamente isso. Individualmente, todos estavam quebrados. Juntos conseguem suportar algo impossível. Cara, isso é simples, mas muito poderoso emocionalmente. E acho que por isso o público criou apego tão rápido ao grupo. Porque eles não parecem deuses inalcançáveis. Parecem pessoas ferradas tentando melhorar um pouquinho. Agora, uma coisa muito engraçada olhando hoje é perceber como esse filme transformou completamente a carreira de vários atores. Chris Pratt virou estrela gigante depois daqui. Dave Bautista provou que sabia atuar muito além de fortão. Pom Klementieff entraria depois. Karen Gillan cresceu muito no MCU. E Bradley Cooper conseguiu fazer um personagem CGU virar um dos favoritos do público sem aparecer fisicamente. Isso é muito louco. Agora, honestamente, acho que o maior mérito de Guardiões da Galáxia é que ele conseguiu fazer o público se apaixonar por personagens desconhecidos em pouquíssimo tempo. E isso não acontece só com piada boa ou efeito visual. Acontece porque o filme entende emoção. No fundo, por trás de toda a explosão e música retrô, Guardiões é sobre medo de ficar sozinho. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se conectou com ele. Tem uma coisa muito engraçada quando você reassiste Guardians of the Galaxy hoje em dia. Você percebe o quanto esse filme parecia um acidente improvável que deu certo. Sério. Porque olhando friamente, nada nisso deveria funcionar tão bem junto. O tom é maluco, os personagens são extremamente estranhos, o humor é arriscado, a trilha sonora é totalmente diferente do padrão de blockbuster, e o protagonista literalmente resolve distração final do vilão dançando. Qualquer deslize e o filme viraria vergonha alheia completa, mas não vira. E eu acho que isso acontece porque Guardiões nunca parece cínico. Isso é muito importante. O filme acredita sinceramente nos próprios personagens. Ele não faz piada porque acha o material ridículo. Ele faz piada porque essas pessoas lidam com o universo dessa forma. Tem uma diferença enorme aí. Porque muitos filmes depois tentaram copiar o humor de Guardiões e falharam justamente nisso. Pareciam envergonhados da própria história. Guardiões não. O filme abraça totalmente sua bizarrice. Ele olha para uma árvore falante e fala: sim, isso aqui é emocionante. E somehow o público aceita. Agora, preciso falar do Peter Quill de novo, porque quanto mais eu reassisto, mais eu acho ele um protagonista estranho, no melhor sentido possível. Porque ele não é o cara mais inteligente, nem o mais forte, nem o mais habilidoso.
Na verdade, às vezes ele parece meio patético, e isso ajuda muito. O Peter vive tentando parecer descolado, mas constantemente passa vergonha. Ele age como quem acha que tá dentro de um clipe de rock antigo, enquanto o resto do universo olha tipo, mano, o que você tá fazendo? E sinceramente, isso deixa ele extremamente humano, porque no fundo Peter Quill é só um cara emocionalmente preso na adolescência tentando sobreviver no espaço. O Walkman, as músicas, as referências da Terra, tudo isso funciona quase como um mecanismo de proteção emocional. Ele transforma a nostalgia em identidade, porque perdeu tudo muito cedo. Inclusive, uma coisa que acho muito inteligente é que o filme nunca deixa ele virar líder perfeito. Até no final, os outros guardiões constantemente questionam as ideias dele. E honestamente, com razão. Metade dos planos do Peter parece inventada 5 segundos antes de acontecer. Agora, uma coisa que eu adoro é como os guardiões viram família sem ninguém perceber exatamente quando isso aconteceu. Porque não existe aquela cena clássica de somos amigos agora. A conexão cresce naturalmente no caos. Rocket começa confiando minimamente no Peter. Gamora começa a baixar a guarda. Drax começa a enxergar além da vingança. Groot literalmente entrega a vida pelos outros. E quando você percebe, aquele grupo estranho já parece inseparável. Isso é muito difícil de fazer em roteiro. Principalmente em filme de origem, onde você precisa apresentar um universo inteiro ao mesmo tempo. Agora, falando em universo, cara, a construção de mundo desse filme é absurda. Absurda. Porque ele joga uma quantidade gigantesca de informação cósmica sem ficar parecendo aula chata. Pensa em tudo que o filme apresenta. Xandar, Kree, Nova Corps, Nowhere, Celestiais, Ravagers, Thanos, Joias do Infinito. É muita coisa. Só que como tudo acontece junto da aventura, você absorve naturalmente. Isso é muito mérito de roteiro. Inclusive, eu acho que Guardiões talvez tenha sido o filme mais importante para o futuro do MCU em termos de expansão de universo. Porque sem ele, seria muito mais difícil fazer filmes como Avengers Infinity War funcionarem depois. Guardiões basicamente ensinou o público a aceitar o lado mais cósmico e estranho da Marvel. Agora, preciso falar de um personagem que ficou muito maior com o tempo: Nebula. Cara, reassistindo o primeiro filme depois dos posteriores, ela ganha uma profundidade absurda. Porque você percebe que por trás daquela agressividade existe uma pessoa completamente destruída emocionalmente. A relação dela com Gamora é muito triste. As duas cresceram sendo manipuladas pelo Thanos, colocadas uma contra a outra constantemente. Então, o amor entre irmãs virou competição traumática. E honestamente, Karen Gillan foi uma escolha perfeita. Ela consegue deixar Nebula ameaçadora e vulnerável ao mesmo tempo. Tem momentos onde a personagem parece uma máquina de ódio, e outros onde dá para perceber claramente que ela só queria ter sido amada direito. Isso pesa muito mais reassistindo. Agora, outra coisa que eu amo: a sujeira do universo. Sério. Hoje vários filmes espaciais parecem limpos demais. Tudo brilhando, perfeitamente organizado, sem textura. Guardiões parece usado. A nave do Peter parece velha. Nowhere parece fedido. As roupas parecem gastas. As armas parecem montadas na gambiarra. Tudo transmite sensação de vida real dentro daquele universo maluco. E isso deixa o filme muito mais imersivo. Inclusive, uma coisa que eu sinto falta em alguns blockbusters modernos é justamente isso: imperfeição visual. Guardians não tem medo de bagunça. Agora, vamos falar de Rocket mais profundamente porque honestamente acho que ele é o personagem mais complexo do primeiro filme. O cara passa quase o tempo inteiro tentando convencer o mundo de que não precisa de ninguém. Só que claramente precisa. E isso aparece muito na forma como ele trata Groot. Porque Groot é provavelmente a única criatura diante de quem Rocket não precisa fingir ser durão o tempo inteiro. Não existe julgamento ali. Então, quando Groot morre, Rocket perde o único espaço emocional seguro que tinha. Isso deixa o sacrifício ainda mais pesado. Inclusive, eu acho impressionante como Bradley Cooper constrói tanta emoção só na voz. Porque Rocket poderia facilmente virar personagem irritante em mãos erradas. Mas aqui, ele parece alguém constantemente oscilando entre raiva e tristeza. E, sinceramente,
Acho que muita gente se identifica com isso sem perceber. Agora, preciso falar do humor do Drax, porque, cara, até hoje funciona absurdamente bem. O conceito do personagem é simples. Ele interpreta tudo literalmente. Só que o filme usa isso de formas muito inteligentes, porque as piadas não vêm só do haha, ele não entendeu. Elas vêm do fato de que Drax é brutalmente honesto. E honestamente, às vezes ele fala coisas que os outros personagens precisavam ouvir. Ele não entende filtros sociais. Então, quando ele gosta de alguém, fala. Quando odeia, fala. Quando tá triste, fala. E no meio de um grupo cheio de gente emocionalmente reprimida, isso cria um contraste muito bom. Além disso, Dave Bautista tem um timing cômico surpreendentemente perfeito. Tem expressão facial dele nesse filme que me quebra completamente. Agora, uma coisa muito importante. A relação do público com esses personagens mudou radicalmente depois do filme, porque antes eram personagens obscuros dos quadrinhos. Depois viraram alguns dos favoritos da Marvel inteira, e isso é muito raro. Transformar desconhecidos em ícones culturais em um único filme não é fácil, principalmente quando a proposta inicial parece tão absurda. Agora, preciso comentar uma coisa que talvez soe estranha. Guardians of the Galaxy tem energia de filme encontrado por acidente. Tipo aqueles filmes que parecem especiais porque ninguém estava tentando fabricar perfeição matemática. Existe espontaneidade nele. O humor parece natural. As interações parecem vivas. Os personagens interrompem uns aos outros. As cenas respiram. Não parece produto montado em laboratório o tempo inteiro. E isso dá muito charme. Inclusive, acho que por isso tanta gente revisita esse filme constantemente. Ele tem conforto emocional. Você gosta de simplesmente passar tempo com aqueles personagens, mesmo quando nada gigantesco está acontecendo. Agora, uma coisa que eu amo no final, eles continuam sendo imperfeitos. Peter continua infantil às vezes, Rocket continua surtado, Drax continua sem filtro. Gamora continua fechada emocionalmente. O filme não transforma ninguém magicamente. Eles só encontram pessoas dispostas a aceitar suas bagunças. E, sinceramente, isso é uma das representações mais reais de amizade que a Marvel já fez. Porque amizade de verdade raramente significa agora estamos emocionalmente resolvidos. Às vezes significa ok, você é meio quebrado, mas eu fico do seu lado mesmo assim. E é exatamente isso que os Guardiões viram no final. Uma família improvisada de gente problemática tentando sobreviver junta pelo universo. Só que ao mesmo tempo, o filme vai mostrando que ela tá cansada daquela vida. Gamora talvez seja a personagem mais séria do grupo inteiro no começo, justamente porque ela viveu trauma atrás de trauma. Enquanto Peter esconde dor no humor, Gamora esconde na frieza. E eu gosto muito da dinâmica dos dois porque ela não cai no charme dele imediatamente. Na verdade, ela claramente acha ele irritante, o que honestamente deixa tudo melhor, porque Peter passa metade do filme tentando parecer mais legal do que realmente é, e isso gera umas cenas muito boas. Aí no meio da confusão, aparece Rocket e Groot, tentando capturar o Peter pela recompensa. E mano, essa sequência inteira é puro caos. Todo mundo brigando, explosão, gente correndo, alien caindo, Rocket gritando. É literalmente uma sessão de RPG que saiu completamente do controle. E aqui o filme faz algo muito inteligente. Ele junta os personagens através do caos, não através de heroísmo. Nenhum deles vira amigo porque são bonzinhos. Eles viram aliados porque todos são criminosos ferrados tentando sobreviver. Isso deixa o grupo muito mais interessante do que heróis perfeitos, porque eles erram, mentem, traem, brigam, parecem pessoas reais, só que no espaço. E aí vem uma das minhas partes favoritas do filme inteiro, a prisão. Porque é aqui que os personagens realmente começam a funcionar como equipe. Até então, eles são só indivíduos se trombando. Mas dentro da prisão, o filme desacelera um pouco e deixa a personalidade de cada um respirar. E é aqui que Drax entra. Agora deixa eu ser sincero. Na primeira vez que vi o Drax, eu achei ele só o fortão burro. Mas reassistindo hoje, o personagem é muito mais triste do que parece.
O cara perdeu família inteira pro Ronan. E como ele não entende ironia ou sutileza emocional, ele vive num estado constante de dor direta. Tudo pra ele é literal. Isso gera humor? Sim, mas também gera tristeza, porque você percebe que ele nunca conseguiu processar o luto corretamente. E Dave Bautista? Cara, que casting perfeito. Sério, tem uma inocência estranha no jeito que ele interpreta o Drax, que torna o personagem extremamente carismático. E aí o filme começa a construir aquela química maravilhosa entre 5 pessoas completamente incompatíveis. Um humano traumatizado, uma assassina tentando fugir do passado, um guaxinim com raiva do universo, uma árvore gentil e um guerreiro obcecado por vingança. E somehow vira uma família. É isso que faz Guardiões funcionar. No fundo, não é um filme sobre salvar galáxia. É um filme sobre pessoas quebradas encontrando pertencimento. Sabe uma coisa que eu adoro em Guardians of the Galaxy? O fato de que o filme entende perfeitamente que esses personagens não são heróis ainda. E isso fica muito claro justamente na parte da prisão. Porque qualquer outro blockbuster provavelmente faria aquele momento virar uma união épica, tipo, vamos salvar o universo juntos. Mas aqui não. Aqui a motivação é dinheiro. Literalmente dinheiro. O Peter quer vender o orbe. A Gamora quer fugir do Thanos. Rocket quer recompensa. Drax quer vingança. E Groot? Bem, o Groot só acompanha o Rocket porque claramente eles são praticamente irmãos. E mano, isso deixa tudo muito mais divertido porque ninguém confia em ninguém. Inclusive, eu acho muito engraçado como o filme brinca o tempo inteiro com o fato do Peter achar que é o cara mais esperto da sala, enquanto quase sempre ele tá completamente perdido. O cara vive improvisando, e às vezes dá certo puramente por sorte. E a prisão em si é um show à parte. Aqui parece aqueles presídios futuristas de ficção científica antiga, misturados com um inferno industrial. Tudo enferrujado, gigante, claustrofóbico e cheio de criaturas absurdas andando por todos os lados. Dá para sentir que aquele lugar é um depósito de criminosos perigosos do universo inteiro. E aí vem um detalhe que eu acho genial. Assim que Gamora entra na prisão, metade dos presos quer matar ela imediatamente, porque ela trabalhou pro Thanos e pro Ronan. E isso pesa muito. Às vezes a galera esquece disso porque depois ela vira a heroína querida da Marvel, mas nesse começo ela é praticamente vista como criminosa de guerra. Tem gente ali que perdeu família por causa do império do Thanos. Então quando um preso tenta atacar ela e o Drax aparece, mano, ali você sente o peso do personagem. Porque o Drax não vê uma mulher tentando mudar, ele vê a filha de Thanos. E isso é muito pesado. Inclusive, eu acho muito interessante como o filme nunca tenta limpar completamente a barra da Gamora. Ela realmente fez parte de coisas horríveis. O diferencial é que ela decidiu sair daquilo. E, sinceramente, isso torna ela mais humana. Porque personagem perfeito demais geralmente é chato. Agora, falando em personagem caótico, Rocket nessa parte do filme é simplesmente maravilhoso. A energia dele parece alguém que tomou energético demais e decidiu virar criminoso espacial. O cara não consegue ficar quieto um segundo. E o melhor é que ele age como se fosse o único inteligente no grupo inteiro. O que talvez seja verdade às vezes. Mas também é engraçado porque ele claramente gosta de irritar as pessoas de propósito. Tem personagem que faz piada porque o roteiro mandou. Rocket faz piada porque ele emocionalmente não sabe agir diferente. E isso aparece muito na cena do plano de fuga. Cara, essa sequência é perfeita, porque começa como um plano super elaborado e em 5 minutos vira um desastre absoluto. E eu amo isso. Rocket explicando tudo com aquela confiança absurda, enquanto o grupo inteiro claramente não entende metade do que ele tá falando, é muito bom. E ainda tem o lance da prótese. Mano, o Rocket pedir uma perna mecânica só porque achou engraçado é exatamente o tipo de humor caótico que define o personagem.
E o pior é que o cara realmente faz o outro preso arrancar a própria perna. Isso é tão absurdo que fica hilário. E eu sinto que Guardiões acertou uma coisa que muitos filmes da Marvel começaram a errar depois. O humor nasce dos personagens, não só de piadinhas jogadas aleatoriamente. Porque o Rocket faria aquilo naturalmente. O Drax falando coisas literais faz sentido para a personalidade dele. O Peter sendo inconveniente combina com ele. Nada parece um comediante invisível escrevendo punchline o tempo todo. Inclusive, uma coisa que eu reparei reassistindo é como o Groot funciona quase como o coração moral silencioso do grupo. Enquanto todo mundo tá brigando, xingando ou tentando matar alguém, o Groot simplesmente existe naquela energia tranquila dele. E eu acho muito bonita a forma como o filme mostra que ele entende emoções, mesmo falando só uma frase. Tem momentos pequenos onde ele percebe tristeza, medo ou tensão antes dos outros personagens. E isso faz ele parecer quase inocente perto do resto da equipe. Só que ao mesmo tempo, o Groot é assustador quando precisa. A cena dele crescendo violentamente contra os guardas da prisão é muito boa porque lembra que aquela árvore gigante pode facilmente destruir pessoas se quiser. E ainda assim, ele continua sendo fofo. Eu honestamente não sei como esse filme conseguiu equilibrar isso. A fuga da prisão inteira é puro caos cinematográfico do melhor tipo possível. Alarme tocando, gravidade desligando, prisioneiro flutuando, tiro para todo lado, Rocket surtando, Peter improvisando. Tem uma energia quase de videogame cooperativo ali. E eu adoro que o filme deixa os personagens falharem durante a fuga. Eles não parecem super-heróis invencíveis. Eles parecem um grupo tentando desesperadamente sobreviver enquanto tudo explode ao redor. E aí tem um detalhe muito importante emocionalmente. Quando eles finalmente conseguem escapar, ninguém comemora como herói. Eles só estão aliviados de terem saído vivos. Isso ajuda demais a manter a identidade do filme, porque Guardiões nunca tenta ser nobre demais. O filme é bagunçado igual os personagens, e honestamente, acho que isso aproxima muito mais o público deles. Agora, preciso falar da nave, a Milano. Cara, talvez seja uma das naves mais subestimadas da mente gosta do Peter, mas também claramente adoraria bater nele às vezes. E Michael Rooker interpreta isso perfeitamente. O personagem vive oscilando entre ameaça genuína e afeto escondido. Inclusive, uma coisa muito interessante que o filme deixa no ar é a história do pai do Peter. Quando Yondu comenta que os Ravagers foram contratados para entregar o garoto para o pai verdadeiro, mas ele decidiu não fazer isso. Mano, na época isso gerou teoria pra caralho, porque ninguém sabia exatamente quem era o pai dele. E honestamente, eu adoro quando filmes deixam mistérios assim sem parecer clickbait. Agora, enquanto isso acontece, o Ronan finalmente pega a joia do poder. E aqui o filme muda completamente o nível da ameaça, porque até então o Orb era uma arma perigosa. Agora virou literalmente poder divino na mão de um fanático genocida. A cena dele colocando a joia no martelo é muito boa, porque mostra o quanto o Ronan enlouqueceu no próprio extremismo. O cara simplesmente decide trair o Thanos. E olha o tamanho disso. O maluco olha pro Thanos e fala basicamente: depois eu resolvo você também. Isso mostra o quão intoxicado pelo poder ele ficou. Aliás, uma coisa que eu sinto falta em alguns filmes modernos da Marvel é justamente essa sensação de perigo crescente. Aqui, você realmente acredita que Xandar pode ser destruída. A joia do poder parece impossível de parar. E aí começa uma das coisas mais legais do filme, o momento onde os Guardiões finalmente viram Guardiões. Porque até então eles ainda funcionavam como grupo temporário. Mas depois do desastre em Nowhere, algo muda. Eles começam a se importar uns com os outros, mesmo sem admitir diretamente. E isso aparece muito na conversa do Peter com Rocket. Cara, essa cena é ótima, porque Peter basicamente fala:
Todo mundo aqui perdeu alguma coisa, e isso conecta todos eles. Gamora perdeu infância, Rocket perdeu identidade, Drax perdeu família, Peter perdeu mãe, Groot? Bem, o Groot provavelmente perdeu vários galhos, mas emocionalmente ele também parece carregar solidão. E eu acho bonito que o filme nunca transforma eles em heróis perfeitos. Eles continuam bagunçados até o fim. Mas agora existe vínculo emocional, e isso muda tudo. Inclusive, uma coisa que eu acho muito boa é como o Peter finalmente assume liderança sem parecer o escolhido. Ele não vira líder porque é mais forte, nem mais inteligente. Ele vira líder porque consegue unir pessoas quebradas. E honestamente, isso combina muito mais com o personagem. Agora, vamos falar da batalha final se aproximando. Porque, cara, a preparação para a invasão de Xandar é muito divertida. Peter tentando convencer Yondu e os Ravagers a ajudarem já é maravilhoso, porque ninguém ali parece profissional. Parece reunião de criminosos planejando assalto. E os Ravagers são outra coisa que eu amo nesse universo. Eles parecem piratas espaciais saídos de algum desenho adulto maluco dos anos 80. Tudo neles é exagerado. As roupas, as naves, os cabelos, as atitudes. E mesmo assim, o filme faz você gostar deles, principalmente porque existe um senso estranho de família bagunçada entre todos. E Yondu, no meio disso tudo, parece um líder cansado de lidar com idiotas, o que honestamente deve ser verdade. Agora, uma coisa que eu adoro nessa reta final é que o filme nunca abandona o humor completamente, mesmo aumentando stakes. Porque seria muito fácil virar modo sério genérico. Mas não, ainda existe piada, ainda existe caos, ainda existe improviso. E isso mantém a identidade do filme intacta. Aliás, vou falar uma coisa talvez polêmica. Eu acho a batalha final de Guardiões mais divertida do que várias batalhas gigantes da Marvel depois, porque ela tem personalidade. Você lembra dos momentos específicos, lembra dos personagens, lembra das interações. Não é só CGI batendo em CGI por 40 minutos. E isso faz muita diferença. Tem uma coisa em Guardians of the Galaxy que eu acho que pouca gente valoriza o suficiente. O filme entende perfeitamente o conceito de ganhar o coração do público antes da batalha final. Porque quando começa a invasão de Xandar, você já está emocionalmente investido naquela equipe bagunçada. Não é só, vamos salvar o planeta. É, eu quero ver esses malucos sobreviverem. E isso muda tudo. Porque, sinceramente, se você parar para analisar friamente, o plano deles é horrível. Tipo, absurdamente horrível. Eles basicamente decidem enfrentar um fanático cósmico com uma joia do infinito, usando coragem, fita adesiva emocional e improviso. Mas justamente por isso funciona tão bem. E aí começa a sequência da chegada da Dark Aster em Xandar. Mano, visualmente essa parte ainda é linda hoje. A nave do Ronan aparecendo gigantesca no céu parece evento apocalíptico mesmo. Você sente a escala da ameaça. E eu adoro como Xandar reage tentando criar aquela barreira defensiva com as naves da Nova Corps. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho a Nova Corps muito subestimada visualmente nesse filme. Porque eles têm uma vibe meio polícia galáctica organizada demais, o que combina perfeitamente com o caos dos Guardiões. Enquanto os Guardiões parecem uma banda de rock bêbada, a Nova Corps parece escritório espacial tentando lidar com adolescentes criminosos. E isso cria um contraste muito divertido. Nova Prime então passa o filme inteiro olhando para o Peter com aquela expressão de "Meu Deus do céu! Por que eu preciso depender desses caras?" E honestamente, ela tá certa. Agora, uma coisa que eu gosto muito nessa batalha é que o filme espalha os personagens em funções diferentes. Rocket fica pilotando nave. Peter, Gamora, Groot e Drax entram na Dark Aster. Yondu e os Ravagers ajudam do lado de fora.
Então a luta nunca fica repetitiva. Tem sempre alguma coisa acontecendo em outro canto. E mano, Rocket pilotando é uma das melhores partes. Porque ele pilota igual alguém jogando videogame online depois de 3 energéticos e nenhum medo da morte. O cara literalmente parece se divertir no meio do caos. E isso combina muito com ele, porque Rocket vive naquela energia de destruição controlada. Ele ama a explosão num nível emocional. Inclusive, eu adoro como o filme mostra que ele é um gênio sem transformar isso numa coisa fria. O Rocket não parece cientista tradicional. Ele parece um criminoso extremamente inteligente que aprendeu tecnologia na sobrevivência. Tudo nele parece improvisado. Agora entrando na Dark Aster. Cara, a sensação de missão suicida é muito forte, porque o grupo inteiro sabe que provavelmente vai morrer, e mesmo assim eles entram. Isso é importante porque marca definitivamente a transformação deles em heróis. Não heróis perfeitos, nem nobres, nem organizados, mas pessoas dispostas a arriscar tudo pelos outros. E eu, sinceramente, acho isso muito mais poderoso do que personagem que já começa altruísta. Agora, preciso falar do Groot nessa reta final. Porque até então ele parecia mais tranquilo, quase inocente perto dos outros. Mas nessa batalha, você percebe o quanto ele protege o grupo emocionalmente também. O Groot funciona quase como o centro emocional silencioso dos Guardiões. Ele raramente fala além da frase clássica, mas as ações dele dizem tudo. E honestamente, acho que essa foi uma das decisões mais geniais do James Gunn. Porque se o Groot falasse normalmente, talvez perdesse parte da magia. O público projeta emoção nele justamente porque precisa interpretar pequenos detalhes. Agora, outra coisa muito boa dessa batalha: Nebula versus Gamora. Cara, a tensão entre as duas é pesada, porque não parece só luta física. Parece anos de ressentimento explodindo de uma vez. E reassistindo depois dos outros filmes, isso fica ainda mais triste. Porque no fundo, as duas foram vítimas do Thanos. Só reagiram de formas diferentes. Gamora tentou fugir da violência, Nebula virou violência. E eu gosto muito que a luta delas não tenta transformar nenhuma em totalmente certa ou totalmente errada. Nebula claramente odeia Gamora, mas ao mesmo tempo parece desesperada por reconhecimento. Karen Gillan manda muito nas microexpressões da personagem. Tem momentos onde você vê raiva, tristeza e inveja, tudo misturado ao mesmo tempo. E aí tem aquela cena dela caindo no espaço. Cara, visualmente Guardiões às vezes parece pintura psicodélica. Tudo é exagerado, colorido, estranho, mas emocional de James Gunn especificamente. Cara, esse filme funciona muito, porque ele entende personagens desajustados. Tipo, muito. Todos os protagonistas aqui são pessoas emocionalmente ferradas, tentando esconder dor através de humor, violência ou arrogância. E Gunn claramente tem fascínio por esse tipo de personagem. Só que ele nunca trata trauma como algo cool. Isso é importante. O Rocket, por exemplo, é engraçado pra caramba, mas o filme nunca esquece que ele sofreu experiências horríveis. O Drax faz piada involuntária o tempo inteiro, mas a perda da família continua pesando nele. Peter age como adolescente eterno, mas claramente está preso emocionalmente na morte da mãe. E eu acho isso muito humano, porque na vida real, trauma raramente transforma alguém em filósofo silencioso olhando para o horizonte. Às vezes transforma em alguém inconveniente, caótico e emocionalmente perdido. E os Guardiões são exatamente isso. Agora, vamos falar de Gamora um pouco mais, porque, sinceramente, acho que ela acaba subestimada dentro do próprio filme. Talvez porque o humor dos outros personagens roube muita atenção. Mas, cara, Gamora carrega um peso absurdo na história. Ela cresceu literalmente dentro do império do Thanos. Imagina o nível de violência psicológica disso. E mesmo assim, ela ainda tenta fazer a coisa certa. Só que o filme não romantiza isso.
Ela não vira boazinha magicamente. Gamora é fria, desconfiada, controladora, violenta quando precisa, porque claro que seria. E eu gosto muito da relação dela com Peter, justamente porque ela não existe só para ser interesse romântico. Ela constantemente desafia ele. Aliás, uma coisa que eu adoro no Peter é que ele claramente acha que é mais charmoso do que realmente é. O cara age como se estivesse arrasando, enquanto metade do tempo a Gamora olha para ele com uma mistura de "você é insuportável" e "ok, talvez você seja meio engraçado". Isso deixa tudo muito mais natural. Agora, preciso falar do visual do filme. Mano, que filme bonito! E o mais impressionante é que ele não tenta ser bonito de forma limpa ou minimalista. Guardiões é exagerado visualmente. Colorido, bagunçado, neon para todo lado. Alien estranho em cada canto da tela. Parece uma mistura de álbum de rock dos anos 80 com revista sci-fi velha. E isso dá muita personalidade para o universo. Nowhere, por exemplo, ainda é uma das coisas mais criativas visualmente do MCU inteiro. Uma colônia construída dentro da cabeça de um celestial morto é uma ideia tão absurdamente quadrinho, e o filme abraça isso sem vergonha. Hoje o público já está acostumado com maluquice cósmica da Marvel, mas em 2014 isso era muito inesperado. Inclusive, vou falar uma opinião talvez polêmica. Eu acho Guardiões mais criativo visualmente do que vários filmes posteriores do MCU que tinham um orçamento ainda maior, porque aqui existe textura, sujeira, luz estranha, tecnologia improvisada, objetos espalhados. Tudo parece vivido, não parece cenário genérico de CGI limpo. Agora, outra coisa muito importante, a trilha sonora. Cara, a trilha sonora desse filme virou praticamente personagem, e honestamente, merecido, porque as músicas não estão ali só para tocar hit nostálgico. Elas ajudam a construir emoção, personalidade e ritmo. Come and Get Your Love, Hooked on a Feeling, Ain't No Mountain High Enough. Todas essas músicas ficaram eternamente ligadas ao filme, e o mais louco é que elas contrastam totalmente com o cenário espacial. Enquanto está acontecendo perseguição intergaláctica e guerra cósmica, tá tocando música alegre setentista. Isso cria uma identidade muito única. E novamente, hoje parece comum porque um monte de filme tentou copiar depois. Mas Guardiões foi quem realmente popularizou esse estilo no blockbuster moderno. Agora, preciso falar de um detalhe muito inteligente. O humor do filme quase sempre revela personagem. Isso é muito importante, porque tem blockbuster que joga piada só para quebrar tensão. Guardiões usa humor para mostrar personalidade. Drax não entende metáfora porque pensa literalmente. Rocket provoca os outros porque é defensivo emocionalmente. Peter faz referência da Terra porque vive preso no passado. Groot expressa emoção através de tom e ações. Então até as piadas ajudam na construção dos personagens. Isso é roteiro bem feito. Agora, vamos falar do Groot novamente porque sinceramente ainda me impressiona como ele funciona emocionalmente. O personagem literalmente só repete 3 palavras. 3 palavras. E mesmo assim você entende. Quando ele tá feliz, quando tá bravo, quando tá triste, quando tá sendo gentil. Isso é muito mérito da animação e da direção. Mas também acho que funciona porque Groot representa pureza emocional dentro do grupo. Enquanto todo mundo complica sentimentos, mente ou esconde dor, Groot simplesmente sente. Ele ama os amigos sem ego. E isso faz dele talvez o personagem mais emocionalmente saudável da equipe inteira. O que é engraçado, considerando que ele é uma árvore alienígena gigante. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante reassistindo hoje. O filme inteiro é sobre pessoas tentando definir identidade. Peter não sabe se é humano ou criminoso espacial. Gamora não sabe se consegue deixar passado para trás.
Rocket não sabe se é experimento ou pessoa. Drax vive só pra vingança. Nebula existe à sombra da irmã. Yondo oscila entre criminoso e figura paterna. Todo mundo ali tá tentando descobrir quem é. E isso deixa o filme muito mais profundo do que aparenta na superfície. Porque por fora parece só aventura engraçada no espaço. Mas emocionalmente tem muita coisa acontecendo. Agora, preciso falar do ritmo maluco do filme. Porque, honestamente, Guardians tem uma energia meio caótica. E eu digo isso como elogio. O filme alterna humor, ação, drama, música, explosão, momento triste, piada idiota, reflexão emocional. Tudo muito rápido. E somehow funciona. Porque o caos combina com os personagens. Você sente que está viajando pelo universo, com um grupo completamente desorganizado. E isso dá uma sensação de aventura muito divertida. Inclusive, acho que essa é uma das razões pelas quais o filme envelheceu tão bem. Ele nunca tenta parecer cool demais. Ele aceita ser brega às vezes, aceita ser estranho, aceita ser emocional. Não existe vergonha na identidade do filme. Agora, preciso comentar uma coisa muito importante sobre o final. O fato de que os Guardiões vencem